e te abençoa, Deus altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Pois tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A paz do Senhor, meu irmão. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer uma leitura bíblica que conta no livro de Hebreus. Aleluia. Capítulo 12. E o versículo 1 da palavra de Deus. Livro dos Hebreus. Capítulo 12. E o versículo 1, que nos diz a santa, a bendita palavra de Deus aos nossos corações. Portanto, nós, visto que temos ao redor tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecido da exortação que, como filho, discorre convosco. Filho meu, não me despreze a correção que vem do Senhor. Não desmaie quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que a recebe. Quem recebe ao Senhor aqui como Pai? Aleluia. Então eu quero dizer que você está diante de um grande amor, um amor que suportou tudo para que você seja feliz. Aleluia. Para que você esteja num lugar alegre. Aleluia. Olha para a cruz nesta noite e diz: Senhor, corrige-me, Senhor, neste mundo de pecado, neste mundo, aleluia, que está sendo fatigado.
corrige para que eu possa andar na tua presença e ser fiel a ti. Amém, irmão? Quem quer ser fiel ao Senhor até a morte aqui? E vai receber a coroa da glória. Vamos orar pelas ofertas. Se você tem um problema, uma necessidade, algum dos seus familiares está passando por algum problema, levanta a tua mão direita para o céu. E leva só o teu pensamento ao trono da glória e pede por essa necessidade. E você como filho, e Deus como pai, vai responder a tua oração nesta noite. Quem crê, diga amém comigo. Amém. Aleluia. Levanta a mão, fecha os olhos e oramos. Pai, estamos aqui reunidos na tua presença, porque o Senhor nos concede essa oportunidade. Se não fosse a presença gloriosa do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, talvez nós não estaria aqui, não tinha força, mas aqui nos trouxeste, nos reunisse, Senhor, aleluia. E eu sei que Tu conhece cada coração que chegou nesta noite, aqui para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar nesta noite, meu Pai. Eu não posso, mas Tu podes, Senhor, enviar algo glorioso do céu em cada alma nesta noite, trazendo bênçãos e vitória para a sua caminhada de fé nesta terra, Pai. Reveste a Tua igreja, meu Deus, com a presença gloriosa desse Espírito, para que nós sejamos vencedores neste nome maravilhoso. Pai, abençoa essa oferta, onde Teus filhos vão ofertar voluntariamente, Pai. Repreende o devorador, Senhor, e a dispensa dos Teus filhos seja lamanda e comanda a alma abençoada, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmão? Aleluia. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, aleluia, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso
não for amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos cantar mais uma vez esse último refrão, mas eu queria convidá-los a se colocarem de pé, meus amados. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar esse hino tão especial que demonstra o amor de Jesus pelas nossas vidas. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia, aleluia. Feche teus olhos por um instante. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, podemos sentir aqui, Senhor, a Tua presença, a presença do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Poder esse que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá coragem, Senhor, e que nos faz prosseguir firmes por esse caminho, perseverando até o fim. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que nós possamos juntos estudar, meditar a Tua bendita palavra, e assim, meu Deus, extrairmos dela este alimento precioso para as nossas vidas, para a Tua igreja, que eu possa compartilhar com os nossos irmãos aquilo que Tu compartilhou comigo, Senhor. É o que eu te peço, tendo a certeza que o Teu Espírito, o Espírito Santo, está aqui essa noite para nos admoestar e para nos consolar, para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém e amém. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, abra sua Bíblia nos Salmos de número 27. Salmos de número 27. Nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, não pôde estar conosco essa noite. Cabe-nos então compartilhar com os irmãos e meditarmos com os irmãos uma palavra, e vamos meditar alguns versículos dos Salmos de número 27, que na minha tradução diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo,
oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeites da ira do teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Glórias a Deus. Por bondade, tome seu lugar. Glórias a Deus. Meus irmãos, este salmo foi escrito por Davi. E é interessante que a maior parte dos registros, não só feitos por Davi, pelo rei Davi, mas também pelos outros escritores que nós temos aqui na Bíblia, eles aconteceram em momentos de grande dificuldade, de aflição, de desafios, de circunstâncias difíceis que esses homens e que essas mulheres enfrentaram. E com Davi aqui não é diferente. Eu penso que Davi, quando escreveu esse salmo, ele possivelmente estava com seu coração cheio de temores, de angústias, de dúvidas em relação ao que estava acontecendo na sua vida. E se nós meditarmos e relembrarmos um pouco as circunstâncias, nós vamos lembrar que Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, estava lá no campo, e mesmo enfrentando leões, ursos, momentos difíceis relacionados com os cuidados das ovelhas, ele foi chamado até a casa do seu pai para ser ungido rei, para ser declarado sucessor de Saul. E até então, eu creio que Davi não estava entendendo muito bem essa história. Mas surge então uma oportunidade relacionada com Golias, aquele gigante que você conhece muito bem a história. E como já fizemos, e muitos já fizeram menção, um dia Davi acordou sendo um pastor de ovelhas e foi dormir como o general, o comandante dos exércitos de Saul e como futuro príncipe, como futuro genro do rei de Israel. E por que isso aconteceu? Porque justamente ele derrotou o grande inimigo que estava ali, afrontando os exércitos do nosso Deus, os exércitos do nosso Senhor. Só que a história de Davi não passa só por momentos de vitória, de consagração e também de glória sobre a sua vida. Ao contrário do que muitos imaginam, Davi, depois que foi trazido para o palácio, trazido para a casa de Saul, passa por momentos de grande dificuldade, mesmo sendo aquele escolhido por Deus, irmão Pedro Hoffman, para ser o rei de Israel. O grande detalhe aqui, amada igreja, que eu trago para refletirmos, é que ele tinha sido escolhido, Rubens, para ser o rei de Israel. Mas ele ainda não tinha um coração de rei.
Não havia sido ainda forjado nele o caráter do rei que Deus esperava que ele tivesse para assumir esse reino. O que acontece então na sua vida? Durante pelo menos 10 anos, ou seja, entre os 17 anos que ele tinha, até o momento em que ele assume o reinado, começando pela tribo de Judá, pelo reino de Judá, se passaram 13 anos. Aos 30 anos, ele assume o reinado. E pelo menos nesse período de 13 anos, no mínimo, 10 anos Davi teve uma vida sendo perseguido. Uma vida de perseguição. Começando por Saul, depois pelos soldados reais, pelos fiéis seguidores de Saul, passando por aqueles que eram os povos inimigos de Israel, vizinhos, circunvizinhos, todos eles, em vários momentos, em várias circunstâncias, perseguiram Davi, tentaram matar Davi, tentaram destruir a vida de Davi. E o que me chama a atenção nisso tudo é que essas circunstâncias forjaram em Davi, como já disse aqui, o caráter. Forjaram aqui a experiência nele necessárias para se tornar um grande rei. Se nós trouxermos isso para a aplicação de nossas vidas, nós vamos ver que Deus, resguardadas as proporções, procura fazer também isso em nossas vidas. Fomos chamados para sermos filhos de Deus, servos de Deus, instrumentos de Deus, no mundo que precisa de Deus. Só que muitas vezes achamos que fomos chamados somente para a glória, para a vitória, para conquistas, para realizações, sem sofrimento, sem tribulação, sem tempestades, sem desertos. Mas não é o que a Bíblia nos traz como ensinamento. A Bíblia diz que nesse mundo teremos o quê? Teremos o quê? Aflições. Só que ao mesmo tempo Jesus diz, mas tende bom ânimo. Vocês terão aflições, nós teremos aflições, mas precisamos permanecer firmes. Permanecer firmes e fiéis ao Senhor Jesus, porque é através dele e somente com ele que alcançaremos as vitórias que Deus preparou para as nossas vidas. Quem crê que o Senhor Jesus é o nosso Rei, o nosso Salvador e aquele que nos dá vitória? Amém. E aí Davi escreve esse salmo. Eu imagino que a aflição estava tomando conta de Davi quando ele foi escrever. Mas o Espírito Santo, impelindo Davi na hora de escrever esse salmo, ele justamente mostra para nós os sentimentos de Davi, ao mesmo tempo o exercício que Davi fazia para permanecer firme, confiando, presbítero Vilmar, e confiando no Senhor, para poder enfrentar e fortalecer-se e alcançar a vitória. Vamos ver alguns versículos aqui juntos. Eu creio que analisando-os ou meditando neles, nós vamos poder compreender melhor essa visão de Davi, mas ao mesmo tempo esse ensinamento precioso para nós. O primeiro deles justamente é o verso 1. Pode colocar aqui na tela para nós, por favor? Salmos de número 27, verso 1 diz assim: o Senhor é a minha... Vamos ler juntos aqui. O Senhor é a minha e a minha salvação. De quem terei temor? Até aqui. Olha que interessante. Davi já começa dizendo que ele está tendo temor. Ou melhor, ele está, apesar de não estar dizendo que tem temor, é o sentimento que ele está sofrendo. O temor. O medo, na minha tradução aqui na minha Bíblia está dizendo medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O medo é uma das circunstâncias,
ou um dos sentimentos que nós enfrentamos, meus irmãos, que mais atacam as pessoas. As pessoas justamente elas têm medo por causa do desconhecido, ou daquilo que pode causar dor, sofrimento, tristeza, ou mesmo vergonha ou derrota sobre suas vidas. Há exemplo de doenças, morte, desemprego, separação, falta de dinheiro, dívida. Tudo isso pode causar medo em uma pessoa. E esse sentimento da perseguição que estava sobre Davi, da morte iminente que andava sempre à espreita de Davi, ele era um homem que estava sempre sentindo medo. Só que ele lutava, pastor Napoleão. Ele lutava constantemente sobre este sentimento, aliás, primeiro esse pensamento que vinha à sua mente, para que ele não dominasse o seu coração. Ou seja, não se transformasse num sentimento de derrota. E como que ele fazia isso? Voltando para o versículo, nós vamos ver que Davi diz assim, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A forma que nós encontramos aqui nesse versículo, e que deixa claro, que só assim vamos conseguir vencer o medo, é se realmente pudermos viver com Cristo Jesus. Ele que é a nossa luz e a nossa salvação. Há um versículo que você conhece, que está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Coloque para nós aqui na tela, por favor, Guilherme. João 8, 12. Olha a declaração que o Senhor Jesus nos traz. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Olhando para essa palavra trevas, o significado dela, aliás, são 3 significados que ela tem, e que nos mostram a importância de Jesus estar em nossas vidas. A primeira delas, as trevas significam ignorância das coisas divinas. Também significa inferno, e também significa sofrimento. Portanto, eu concluo aqui, aleluia, que quando estamos com Jesus, que quando entregamos nossas vidas na direção e nas mãos de Jesus, nós nos livramos de toda essa ignorância sobre as coisas divinas, nos alcançamos a libertação do inferno, e ao mesmo tempo também sai o sofrimento e entra a paz e alegria em nossos corações. Quem aqui já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Aleluia! Eu quero te dizer, então, que nessa circunstância, se você entregou a sua vida para Jesus, você pode dizer um basta no sofrimento, você pode dizer um basta na ignorância em relação às coisas divinas, e você pode dizer um basta sobre toda essa opressão que vem na sua vida, porque nós servimos a Jesus Cristo, e Ele é a luz em nossas vidas. Voltando lá para o Salmo 27:1, o que nós encontramos ainda? Que Jesus, além de ser luz e salvação para nós, Ele também é a nossa fortaleza. O Senhor é o meu forte refúgio, na minha tradução, fortaleza. E de quem terei medo? Se nós olharmos aqui o significado deste forte refúgio ou fortaleza, nós vamos encontrar aqui proteção, lugar de segurança, fortaleza, proteção sobre nossas vidas, uma proteção que vem sobre o ser humano. Este é Jesus. Aquele mesmo sentimento que uma criança, quando ainda pequena, sente, quando ela está ali
na iminência de um perigo, na iminência de um desconhecido, e corre na direção dos pais, corre na direção da mãe ou do pai, e se abraça, indo para o seu colo, sabendo que ali é o seu refúgio, sabendo que ali é a sua fortaleza. Esse mesmo sentimento nós podemos e devemos sentir quando confiamos e entregamos as nossas vidas na direção do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. É interessante, olhando aqui para o texto, que ele fala lá em cima, de quem terei medo, e aqui embaixo novamente, aliás, de quem terei temor, e aqui embaixo, de quem terei medo. Olhando e procurando a interpretação dessas duas frases, ou da colocação dessas duas frases, nós vamos ver que Davi aqui, ele estava se referindo tanto às circunstâncias difíceis que ele estava enfrentando, como também às pessoas que estavam tentando prejudicar a vida dele. Ou seja, estavam literalmente tentando matá-lo. Isso tudo é importante para nós também olharmos como está a nossa vida. Porque às vezes nós só olhamos para as circunstâncias, ou só olhamos para as pessoas que estão próximas a nós e estão tentando nos atingir. Às vezes nós achamos que uma pessoa bem próxima a nós, às vezes é o cônjuge, está tentando fazer mal para as nossas vidas. Ele é o causador do sofrimento em nossas vidas. Talvez você já teve esse sentimento. Talvez é um sogro, uma sogra. Eu nem vou perguntar aqui quem já teve problema com o sogro e com a sogra, porque talvez a maioria iria levantar a mão. E às vezes nós achamos que o nosso inimigo, a nossa inimiga, é o sogro ou a sogra, ou a mãe ou o pai, ou o padrasto ou a madrasta, ou mesmo um chefe, o dono da empresa que trabalhamos. Às vezes as pessoas, elas infernizam, elas colocam uma opressão tão grande na vida das pessoas, que elas se tornam inimigos, que mesmo elas não fazendo mais nada sobre você, sobre a vida dos que enfrentam esses problemas, elas estão o tempo todo com medo dessas pessoas. Davi diz aqui para nós, o Senhor Jesus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Você não precisa ter medo de nada e de ninguém, em Cristo Jesus. Vamos repetir essa frase? Diga comigo assim: eu não preciso ter medo de nada e de ninguém, quando eu estou com Cristo Jesus. Aleluia! Eu imagino agora Davi escrevendo isso. Escrevendo e colocando na sua mente essa verdade, para ela estar firme no seu coração. Porque é esse exercício que nós precisamos fazer. Agora eu quero ver com vocês, meus queridos, o versículo 3, o verso 3. Coloque ali para nós o verso 3 então, Guilherme. Salmos 27, verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare a guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Bom, aqui eu concluo o seguinte: primeiro, não é porque estamos com o Senhor Jesus, não é porque colocamos nossa vida na direção de Jesus, ou aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, que não vamos mais enfrentar problemas. Isso eu sei que todos já sabem. Tanto na teoria, mas principalmente na prática. Se fosse assim, o crente nunca mais enfrentaria problemas na sua vida. Mas não é o que acontece com nossas vidas, não foi o que aconteceu com Davi, descrito aqui, e com tantos outros personagens, com tantos outros homens e mulheres de Deus que a Bíblia nos relata.
Mas então por quê? Tendo Jesus, e a palavra dizendo que não é para eu ter medo, que é para eu não temer, que é para eu continuar confiando, mas mesmo assim, eu enfrento lutas. Tiago nos escreve em sua carta à igreja de Jerusalém algo interessante. Ele diz assim: amada igreja, tenha motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, ou provas, ou tentações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança ela serve para que tenhamos uma obra completa em nossas vidas, sem nos faltar coisa alguma. Ou seja, Deus vai provar a nossa fé. E é através dessa prova que nós nos fortalecemos. E aqui no texto, ele diz o seguinte: primeiro, ainda que o exército se acampe contra mim, o que vai acontecer? O meu coração não vai temer. Trazendo isso para o lado prático. Ainda, presbítero Vilmar, que a notícia ruim chegue aos nossos ouvidos, que os nossos olhos passem a enxergar problemas que estão se aproximando de nossas vidas, não podemos deixar que isso afete o nosso coração. Não devemos. E ainda, mesmo que esses rumores, e olha que interessante isso, hein? Eu acho que já falei isso em outras pregações. Eu estive lendo uma vez um artigo que dizia, um artigo científico que dizia que 95% dos nossos temores, ou seja, dos nossos medos, das nossas ansiedades, elas não se transformam em verdade. Elas só são criadas na nossa mente e nós já projetamos todo o problema, ao mesmo tempo sofremos com o problema, mas elas não vão se tornar realidade. É aquela velha situação, só para a gente ter um parâmetro nisso. Você começa a ter uma dor em algum lugar no seu corpo, e sem conseguir fazer um diagnóstico preciso, você já está imaginando muitas vezes alguma doença que pode estar acontecendo. E você já se projeta doente, já se projeta fazendo tratamento, já se projeta recebendo uma notícia ruim do médico, e tudo isso começa a vir, não só na sua mente, atinge o seu coração e ainda vai para o corpo. Quem já teve alguma sensação assim? Além de mim aqui, alguém já teve essa sensação? Ela acontece. Alguém já falou para você sobre cólica renal alguma vez? E na hora que estão falando em cólica renal, você começa já a sentir uma dorzinha aqui nas costas, assim, uma pontadinha nas costas, e você não tem nada, mas só de falar da dor, eu tive uma dor, a dor era insuportável, rolei no chão, caí para lá, vem para cá e não sei o que, você começa assim, ui, parece que até eu estou sentindo essa dor. Vocês estão sorrindo é porque já passaram por isso. Ou então, quem aqui já foi tomar uma injeção, uma vacina, e antes mesmo de tomar a injeção, quem gosta de tomar injeção aqui, além de mim? Quem gosta de tomar injeção? Gosta de tomar injeção, irmão Oscar? É muito bom, né? Quem aqui já, antes de tomar uma injeção, parece que já estava sentindo a agulha assim, entrando na musculatura ou na veia? Quem já teve essa sensação? Como é que é, pastor Júnior? Mesmo antes de acontecer, a gente já está com essa sensação. Então, notem que o que Davi está trazendo para nós aqui é algo muito prático, se nós atentarmos. Ele está dizendo o seguinte: mesmo que venham notícias ruins, não estou falando aqui agora de injeção, meus queridos, eu estou falando de problemas que nós enfrentamos. Mesmo quando venham notícias ruins, não deixem essas notícias afetarem o seu coração. Elas não vão sair da sua mente, porque nós somos racionais, nós olhamos, ouvimos, sentimos os problemas e temos que enfrentá-los, mas não podemos deixá-los abalar a nossa vida. E olha como Davi termina, ele diz assim, e ainda, olha ali a quarta linha, e ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Ou seja,
Aquela notícia, irmão Vilmar, que pode ser uma notícia ruim, mesmo que ela se transforme em algo concreto, real, e que é ruim sobre a sua vida, mesmo assim ainda temos que continuar confiando no Senhor. Vocês lembram de Jairo? Da filha de Jairo? A filha de Jairo estava doente. A Bíblia diz assim, ela estava à morte. Ou seja, não estava bem, ela não tinha morrido ainda, mas estava ali, nas últimas. E aí Jairo, desesperado, corre até Jesus, suplica, clama e pede ajuda para Jesus. Jesus se abraça com ele, vai pelo caminho, a rua estreita, todo mundo apertando e vão embora. Aí vem aquela mulher do fluxo de sangue, ela é curada. Eu creio que Jairo ficou ainda mais animado, Marcos Palu. Mas, logo em seguida vem uma notícia ruim. Uma notícia definitiva, arrasadora. Jairo, não incomodes mais o mestre. Por quê? A tua filha está morta. E o que Jesus disse? Jesus não olhou para aquele empregado de Jairo e fez uma série de questionamentos. Tem certeza? Como é que foi? Como é que não foi? Que horas foram? Nada disso. Ele olha para Jairo, preocupado somente com Jairo, e diz assim: Jairo, não temas. Continue crendo, continue confiando, e ela será salva. Meu irmão e minha irmã, olha aqui para mim. Se você está enfrentando um problema, Jesus está dizendo para nós aqui essa noite, não olhe para o problema. Não tenha medo, continue em frente. Continue em frente, confie no Senhor. Confie no Senhor e você vai ver a vitória que o Senhor vai te dar. Quantos recebem essa palavra? Estarei confiante, confie no Senhor. Mesmo com as notícias ruins, mesmo com fatos negativos que venham sobre a sua vida, ainda assim, temos que crer no Deus que nós servimos. Muito bem. No verso de número 4, Davi aqui agora faz uma declaração interessante. Ele diz assim: uma coisa peço. Vou ler como está aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor. Olha o homem pedindo aqui. E o que procuro? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi tinha prazer em ter a comunhão, em buscar a presença do Senhor. Será que todos nós temos prazer de virmos à casa do Senhor? Será que realmente nós viemos porque precisamos, ou estamos aqui porque queremos buscar a presença do Senhor? Se eu olhar para trás da minha vida, lá no início, quando eu e a Verônica começamos, a irmã Verônica, minha esposa, começamos a vir para a igreja, isso a gente já testemunhou, nós viemos porque estávamos enfrentando problemas. Problemas em todas as áreas da nossa vida, e talvez esses problemas você já enfrentou, está enfrentando ou ainda vai enfrentar. Mas depois que nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, nós percebemos que problemas, vitórias, conquistas, realizações, derrotas, situações difíceis, elas ficaram num segundo plano. E por quê? Porque nós havíamos conhecido o Deus da glória, o Senhor Jesus, aquele que derramou o seu sangue, aquele que deu a sua vida por nós, e que fez com que nós, outrora, estivéssemos vivendo em trevas, caminhando para o abismo, no desconhecido, agora pudéssemos conhecer a verdade, viver a verdade e ter a certeza da salvação em nossos corações. Será que isso aconteceu no coração de cada um de nós?
Se você pudesse fazer uma pergunta para você mesmo, aí no seu íntimo agora, que resposta que você daria para isso? Você tem prazer em buscar a presença do Senhor Jesus? E olha que aqui Davi ainda nos ensina algo interessante. Isso serve quando precisamos de alguma coisa, porque todos os dias nós precisamos. Quem aqui tem alguma necessidade além de mim, que precisa, através do Senhor Jesus, alcançar essa vitória, essa bênção? Amém. E olha o que Jesus nos ensina. Eu gosto aqui da minha tradução, ele diz assim, ó, uma coisa peço ao Senhor. Então ele pediu para Deus. Mas aí ele continua dizendo assim, ó, e a buscarei. Nessa tradução diz assim, ó, é o que procuro. Muitos só pedem para Deus, mas têm dificuldade em buscar no Senhor para resolver, para que realmente as coisas aconteçam. Muitos pedem oração, pastor me ajuda nisso, pastor ora por isso, pastor fica aí de madrugada orando por mim, mas eles não se comprometem, não fazem uma campanha de oração, uma campanha, um voto, um compromisso com Deus, não estão tendo força. Então o que eu vejo aqui de Davi, não é só um desejo que Davi tem, mas sim, algo que realmente está no seu coração. Se você tem algo que você está precisando no Senhor, que você quer buscar, aliás, que você precisa através do Senhor, peça a Deus. Peça, porque a palavra de Deus nos diz, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas peça com convicção, peça buscando, peça procurando, peça se empenhando com o Senhor. A Bíblia não diz, mas ela resume isso dessa forma. Se você se comprometer com Deus, tenha certeza que Deus estará comprometido com você. Amém, queridos? Muito bem. Complementando esse versículo, podemos ir lá para o versículo de número 8. Verso de número 8. Não vamos meditar em todos eles, verso de número 8. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, e a tua face buscarei. Aqui, não tanto na relação de pedir, ou de buscar para que Deus venha nos atender, mas sim de nos aproximarmos de Deus, de verdadeiramente sentirmos a presença de Deus. E como que isso acontece, irmão Edson? Como que eu posso buscar o Senhor e sentir a sua presença? Não é novidade para ninguém que existem poucos mecanismos, porém sólidos e precisos. A oração, a consagração e a leitura ou meditação ou estudo da palavra de Deus. Qualquer outra coisa que nós venhamos a colocar ou tentar dizer que é uma forma de buscar ao Senhor, que não tenha pelo menos estes ingredientes, pode ser falível. E a oração, esse instrumento tão precioso, tão ensinado e praticado por Jesus, tão praticado pela igreja primitiva e até mesmo pela igreja contemporânea, hoje está cada vez mais sendo negligenciada ou abandonada pela maioria de nós. Há um escritor que ele diz no livro chamado O Homem de Oração, ele diz assim que as igrejas hoje, no mundo todo, e igreja estou falando nós, não estou falando de instituições, sabe o que é oração, sabe o significado da oração, sabe como deve orar, sabe a importância da oração, o resultado que vem através da oração, mas mesmo assim, cada dia mais estão orando menos.
Você já se perguntou por que isso está acontecendo? Precisamos fazer uma análise, agora não do mundo, mas sim de cada um de nós. Você precisa fazer essa análise. Você precisa avaliar se realmente vale a pena buscar. Eu vejo o Espírito Santo falando com todos, falando com toda a igreja sobre: venha me buscar através da oração, meu filho. Venha me buscar através da oração, minha filha. E você tem tido força para isso? Que horário você tem chego nos cultos para orar? Aquela meia hora que parece que não faz parte do culto. Parece que o culto ele só começa quando os hinos são tocados. Na verdade, o culto não começa ali, meus amados. Você sabe muito bem, o culto começa quando nós verdadeiramente começamos a buscar ao Senhor. E a busca dele passa pela oração. Na última vigília de oração que é promovida aqui pelo pastor Ezequiel, toda sexta-feira que antecede o nosso culto de ceia. Então o nosso próximo culto de ceia é no dia 9 agora de novembro. Portanto, dia 7, nós estaremos aqui orando. E eu vim para esse culto com desejo de falar com o Senhor. É óbvio que todas as vezes que nós vamos orar, nós viemos com esse propósito. Mas eu vim determinado, eu vim com uma sede nesse propósito. E durante aquelas 3 horas que nós oramos, eu me coloquei ali naquele canto, e não deixei nada me atrapalhar, nada. Nem quem passasse perto, nem quem levantasse, nada. Eu fiquei durante aquelas 3 horas de joelho, buscando ao Senhor, me reconciliando com Ele, colocando a vida, acertando as arestas, me fortalecendo. E antes de colocar uma série de pedidos, que eu não fiz um pedido que não fosse mais comunhão com Ele. O resto foi intercessão. Não foi uma noite de pedidos e de necessidades, a não ser essa comunhão com o Senhor. Eu saí daquela noite fortalecido no Senhor, aleluia. Porque eu ouvi Deus falando comigo. Falando claramente, instruindo claramente, e mais do que isso, os detalhes daquilo que Deus falou naquela noite, eles se concretizaram. Nos dias seguintes, eles foram se concretizando. E isso traz uma paz, uma alegria e uma certeza que estamos em comunhão com o Senhor. Se você deseja isso, aliás, talvez você nem esteja desejando tanto isso, mas se você quer experimentar isso, você precisa buscar ao Senhor. Experimente, prove isso, e sinta essa mesma alegria que Davi descreve, aqui no verso 4 e termina no verso 8. Veio no coração dele: me busque. O Senhor, eu penso que o Espírito Santo está falando com você essa noite: me busque. E você vai sentir essa presença, mas você vai ter que se esforçar. Quem tem algum parente aqui que mora a pelo menos uns 200 ou mais quilômetros? Alguém tem parentes que moram a mais de 200 quilômetros? Amém. O irmão Marcos que está lá, o irmão Marcos Freitas, tem lá em Chapecó, não é, Marcos? Muito bem, Chapecó, daqui até Chapecó é uma viagem longa, né? Eu já fiz essa viagem. Dá quantos quilômetros mesmo? 700 quilômetros. É a distância, é mais do que daqui a São Paulo. Então, com certeza, mesmo ele indo de carro, ou indo de ônibus, ou indo de... enfim, não pode ir de bicicleta, né? Que daí é muito puxado. Mas qualquer tipo de viagem que a gente for, até de avião, se fosse de avião, ia ter um certo transtorno e incômodo até chegar lá, um esforço.
Mas vale a pena fazer esse esforço, Marcos, para visitar os parentes? Será que vale a pena, meus queridos, fazermos um esforço para buscarmos a face do Senhor e ouvirmos a sua bendita voz? Experimente isso. Experimente. A tua face, Senhor, buscarei. E olha que interessante. Olha como Davi vai se fortalecendo. Nós já estamos quase encerrando. Olha como Davi vai se fortalecendo. Porque parece que, às vezes, a única pessoa na face da terra que enfrenta problemas, sabe quem é? Aponte para você assim, ó. Aponte para você agora. Faça assim. Diga assim, sou eu. Eu quero ouvir você falando. Diga, sou eu. Quem é a única pessoa que mais enfrenta problemas na face da terra? Diga, sou eu. Esse é o nosso sentimento. Parece que ninguém mais tem problemas. Parece que ninguém enfrenta os mesmos tipos de problemas e está tendo o mesmo sentimento que você. Mas Davi mostra para nós que ele enfrentou muitas circunstâncias difíceis. E olha o que ele diz aqui, ó. O versículo 10, ele diz assim, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aqui no versículo ou no verso 10, o que significa isso? Muitas pessoas podem estar te rejeitando, meu irmão e minha irmã. Talvez tem pessoas na sua vida que estejam te ignorando. Podem ser parentes, amigos, podem ser colegas, pessoas próximas a você, dentro da igreja, fora da igreja, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, assim como Deus acolheu Davi, Ele também está aqui para nos acolher. Amém? Muito bem. E agora, para nós encerrarmos, vamos lá para o versículo 14, ou verso 14. Diante de todas essas circunstâncias, olha como Davi diz, espera pelo Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Existe o Salmo de número 37, que ele traz de uma forma bem clara, essa questão de esperar no Senhor. E o esperar no Senhor, ele pode ser dividido em duas formas. Esperar no Senhor como confiança, ou seja, confie no Senhor. Mas também pode ser esperar no Senhor aguardando o momento certo de Deus agir em nossas vidas. E aqui ele está dizendo isso. Espere no Senhor, confie nele. Seja forte, seja corajoso e espere no Senhor. Na minha tradução diz assim, ó, tenha bom ânimo e fortifique o teu coração. Para nós vencermos as circunstâncias difíceis da vida, as pessoas difíceis no nosso caminho, nós precisamos fortificar o nosso coração. E quem pode fazer isso por nós? Senão o Senhor Jesus. Então creia, meu irmão. Se você meditar na palavra, se você buscar ao Senhor, se você pedir, Senhor, me dê graça, Senhor, me ajude, Senhor, a ter ânimo, a fortificar o meu coração, a esperar o momento certo de tu agir, tenha certeza que na hora certa, a vitória virá sobre a sua vida. A bênção virá sobre a sua vida. As conquistas virão sobre a sua vida. A paz e a alegria permanecerão sobre a sua vida. Quando Davi foi coroado rei e declarado rei em todas as tribos de Judá, aliás, em todas as tribos de Israel, a Bíblia diz, lá em Samuel, que todos, não só o povo de Israel, mas todas as nações vizinhas, todos, aqueles que perseguiram Davi, que procuraram matar Davi, que atentaram contra a vida de Davi, que desprezaram Davi, que ignoraram Davi, todos eles reconheceram que ele era rei de Israel. Sabe o que significa? Sabe o que significa quando alguém reconhece
a posição em que você está, significa que eles estão dizendo assim: ele merece estar ali. Tenha certeza, meu irmão, que com o Senhor Jesus, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. E todos vão chegar um dia, pode ser lá no céu, ou como diz ainda a palavra aqui, ainda na terra dos viventes, vão dizer assim: ela merece estar ali, ele merece estar ali, e essa pessoa é você. Amém? Vamos nos colocar de pé então, queridos. Vamos agradecer a Deus e orar nesse momento. Aleluia. Glórias a Deus. Eu até quero convidar, meus queridos, como o pastor Ezequiel tem feito nos nossos cultos de terça-feira, quero convidar a todos, venham aqui à frente, vamos orar juntos. Se você creu nessa palavra, se você aceita a palavra do Senhor, vamos orar juntos. Vamos pedir graça, vamos pedir força, vamos pedir, como diz o texto aqui, coragem, ânimo sobre nossas vidas. Alguém essa noite tem algum pedido especial ou alguém que precisa de oração? Pelo pai do irmão Rubens, irmão Exaltino. Sim, pastor Napoleão. Como é que é o nome dela? A irmã Suelen, neta do pastor Napoleão. Vamos orar. Amém. Vamos orar por ela. Irmã Sueli. Eni. Vamos orar então pela irmã Eni, a mãe da irmã Sueli. Glórias a Deus. Pelo irmão Darcy Viapiana, que está em tratamento médico, está hospitalizado. Glórias a Deus. Eu já vou orar. Nós temos algum aviso, pastor Júnior? Eu já vou deixar os avisos, porque daí a gente ora e já finaliza, encerramos o nosso culto. Então, amanhã, a última quarta-feira do mês, nós temos a consagração do Círculo de Oração. Com a participação das esposas dos obreiros do campo de São José, é isso? Muito bem, começa às 8 horas da manhã aqui no templo sede. Ok. À noite, lembrando o aviso que nós já demos no domingo, nosso culto de família, o culto da família. À noite não teremos o encontro entre amigas, a reunião do Entre Amigas, porque vai haver aqui uma reunião com os participantes da caravana que o pastor Ezequiel está promovendo, a caravana para a Terra Santa. E o agente que vai realizar esta viagem, né, enfim, toda essa caravana que vai para Dubai, Jordânia, Israel, ele estará aqui para fazer uma reunião com aqueles que vão participar. Ele vai passar detalhes aqui da reunião e ele estará patrocinando aqui um coquetel. É um coquetel, a reunião com um coquetel, justamente amanhã à noite, a partir das 19h30, mais 20 horas vai começar a reunião. Então, além desses que vão participar, você pode estar aqui presente com a gente, porque ele vai mostrar alguns detalhes bem interessantes sobre essa viagem. Quem sabe aí você, conhecendo os detalhes dessa viagem, se anime aí, se interesse e participe dessa caravana junto com o pastor Ezequiel. Eles fizeram um lançamento em junho e agora aumentaram a participação, então compraram outras cotas e vão fazer um lançamento de mais cotas para participação. Venha, quem sabe você se anima e conversa com eles aí e dá certo para você ir junto conhecer lá a Terra Santa, esses lugares por onde Jesus passou. Amém? Vamos orar então? Amanhã à noite essa reunião. Levante suas mãos agora e vamos agradecer. Você que está nos assistindo, nos acompanhando pela internet também, apresente sua vida, apresente sua família nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e interceder pela vida de todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco essa noite, Pai, buscando a Tua presença e juntos, meditando na Tua bendita palavra. Senhor, que as verdades que nós essa noite aqui estudamos, meditamos, possam se fazer verdade
práticas em nossas vidas, na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Ó meu Deus, fortalece os corações, dê ânimo, coragem, determinação para continuar em frente, não desistindo, não importando as circunstâncias. Ó Senhor, Tu tens cuidado dos Teus servos, meu Deus, e o meu pedido é que a paz, a alegria façam parte de suas vidas, e que, como é a instrução da palavra, nós todos possamos continuar e cada vez mais buscando a Ti, Senhor. Quero orar também pela vida do pai do irmão Rubens, seu Isaltino. Senhor, irmão Isaltino, o abençoa, Senhor, nesse desafio que ele tem enfrentado em função das doenças. Quero orar pela filha do pastor Napoleão, a irmã Suelen, abençoa a sua vida, Senhor. Quero orar também pelo irmão Darcy Viapiana, que está em tratamento médico, a mãe da irmã Sueli, Senhor, e todos aqueles que estão agora, nesse momento de oração, apresentando suas vidas e seus familiares. É o que nós te pedimos, Senhor, tendo a certeza que Tu estás nos ouvindo. Diante de tudo isso, nós declaramos que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós. E todos juntos dizem amém. Amém? Amém. A temática desse ano: livres em Cristo. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã e vá na